Como é bom, como é maravilhoso nós estarmos na presença do Senhor. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que quer dar algum testemunho? Algo que Deus fez na tua vida essa semana, esses dias? Tem alguém nessa noite que quer dar um testemunho? Não? Aleluia. Vamos abrir a Bíblia, carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28. É um texto, né, bastante conhecido de todos nós, Romanos 8, 28 em diante. Oito, 28 em diante. Diz assim: e sabemos, pois, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futura, nem potestade, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Esse é um texto, né? Eu lembro ainda, meu pai pouco antes de morrer, né? Eu não sei o que eu não lembro agora direito, o que eu reclamei, né? Eu falei em casa, eu ainda era solteiro, eu reclamei em casa, né? Murmurei. Aí meu pai falou isso aqui, ó: meu filho, fica só com esse versículo aqui. E sabemos, pois, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então fala isso pro teu irmão: todas as coisas concorrem para o teu bem, porque Deus tem um propósito na tua vida. Então, seja um dia mau ou seja um dia bom, todas as coisas vão concorrer para o teu bem, porque se é o aparentemente mal está nos ensinando, né? E o bem a gente está disputando. Então, em tudo a gente tem que aproveitar a situação para aprender, para crescer e também para nós não relaxarmos.
né? Há momentos na nossa vida que está tudo acontecendo e nós não podemos relaxar. Temos que procurarmos sermos melhores ainda nesses momentos que Deus está derramando sobre a tua vida. Buscar o melhor ainda de Deus. E nos tempos maus, onde parece que nada dá certo, é você continuar buscando no Senhor, confiando no Senhor, porque o Senhor, Ele vai te dar a vitória. Ele está dando crescimento à tua vida. Temos uma mensagem nessa noite: chamados para o propósito de Deus. Todos nós somos chamados por Deus por causa de um propósito que Ele tem na nossa vida. Você não está aqui à toa, você não nasceu à toa, você não é obra do acaso. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado: você não é obra do acaso, você é obra de Deus. Fala assim: Deus, quando te fez, Ele falou que era muito bom, né? Não tem a nota. No colégio antigamente era assim, né? Era ruim, MB, né? Muito bom, né? Então, tudo que Deus criou, Ele falou que era bom. Mas quando Ele fez você, Ele falou que era muito bom. Era muito bom. Porque você é a excelência da criação. Você é o melhor da criação. Deus, Ele tem um cuidado por você. E dentro aqui desse texto aqui, né, o Espírito Santo, ele me falou aqui, né, de algumas coisas, né, em meio a muitas dificuldades lá dentro de casa para estar se preparando uma mensagem. Eu entro no quarto, daqui a pouco vem um lá e entra atrás de mim. Aí eu vou pro outro, me tranco, aí o outro lá batendo, pai. Aí eu vou por dentro do banheiro, aí a minha esposa, tudo quanto é lugar da casa. Se eu subo em cima da laje, por que meu pai não está aqui em casa? As crianças o tempo todo elas me chamam, todo o tempo elas querem ficar agarradas nas minhas pernas, querem estar comigo ali o tempo todo dentro de casa. Não é, Estevam? Hein? Ô Estevinho, é verdade? Então, todos nós fomos chamados para um propósito, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na tua vida, e é por causa do amor dele que Ele tem um propósito na nossa vida. Deus prepara coisas tremendas para a nossa vida, mas durante toda a nossa carreira, durante todo o nosso percurso aqui na terra, nós passamos por diversas situações que nós não queríamos passar, mas passamos, porque Deus tem um propósito na nossa vida. E uma coisa que em primeiro lugar Deus nos chama, e vocês vão ver na palavra, Deus sempre quando chamou alguém para uma obra, Deus sempre chamou essa pessoa para se santificar. Deus, quando iria dar a terra prometida para o povo ali em Israel, Deus, Ele falou assim para Josué: olha, fala para o povo, ó, santificai-vos hoje, porque amanhã fareis maravilha no meio de vós. Então, antes deles atravessarem o Rio Jordão, Deus mandou o povo o quê? Se santificar, se separar. Então, quando Deus tem algo tremendo na nossa vida, Deus está preparando algo assim de especial para a nossa vida. Deus, Ele manda nós nos separarmos, nós nos santificarmos, porque Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Deus não nos chama a salvação à toa. Não é somente a salvação que Deus quer nos dar. Deus quer nos dar também grandes coisas também nessa vida. Deus quer usar você para outras pessoas também. Deus quer que você seja canal de bênção a outras vidas também. Então a primeira coisa que Deus te chama dentro desse propósito é para santifica a vida. Santifica a sua vida. Separa-se para mim, meu filho. Separa-se para mim, minha filha. Como disse, né, Josué lá, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aqui continuando no texto,
né? Diz aqui, porque o que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Quando Deus fala para nós termos a imagem de Jesus, né? Parecido com Jesus, semelhante com Jesus, Deus, Ele me chama em que aspecto? Deus me chama o quê? Na parte do caráter, na parte de quê? Que Ele vai o quê? Ele vai fazer uma grande obra na tua vida, Ele vai fazer uma grande transformação na sua vida. Porque o homem, ele nasce inclinado ao pecado, o homem nasce torto, inclinado ao pecado, por causa da raiz adâmica que todos nós temos. Porém, através de Cristo, através da obra salvífica de Cristo, através da perfeição de Cristo, nós somos aperfeiçoados à medida que nós nos separamos para Deus, à medida que nos colocamos à disposição de Deus, para Deus fazer a sua obra na nossa vida, à medida que buscamos a palavra de Deus, à medida que nós buscamos a Deus em oração, à medida que nós jejuamos, à medida que nós, muitas das vezes, temos que segurar as nossas palavras para não cometermos pecados, para não cometermos impropérios. Porque Deus, Ele chama um povo dentro de um povo. Deus está chamando você dentro desse povo. Você é esse povo que Deus está tirando dentro de um povo, para se separar para Ele. Está muito longe o arrebatamento? É claro que não. Sempre ouvimos, Jesus vai voltar. Mas muitos dizem por aí, não é para agora não. Então tá bom, fica você não é agora não. Está tudo acontecendo. Crianças nascem na Europa a partir de 5 de maio, instalação de chip nos Estados Unidos, desde o ano passado, abril. Poxa, mas a Bíblia diz lá, né? Quantos anos fechou o Quênio ali em 96 da nossa era? Ano 96, o apóstolo João, quando recebeu a revelação de Cristo ali, Apocalipse, o livro de João, ano 96, e Jesus diz lá, recebia a marca na mão direita ou na fronte. Recebe na fronte quem não tem braço direito, é claro, no esquerdo não vai ser, você na fronte. Então as coisas estão tudo acontecendo, as coisas estão tudo se cumprindo. Então nós temos que estarmos preparados para qualquer momento. Mas Deus tem promessas para cumprir na minha vida, mas a palavra diz que Jesus virá como um ladrão, e as coisas estão acontecendo. Então temos que estarmos preparados de todos os jeitos, e sem contar que Deus, Ele vem para a gente não somente através do arrebatamento, mas também através da morte também, porque nós não sabemos o dia. Então temos que nos preparar em todo tempo, temos que estar buscando o Senhor em todo tempo, temos que separar um tempo para Deus. Eu sei que temos vivido dias difíceis, é só correria, tudo é só correria. É correria para trabalho, é correria dentro de casa, é correria para resolver as coisas. O que se parece que dá uma ideia hoje, que 24 horas hoje não é a mesma coisa que há 25, 30 anos atrás, parece que é umas 16 horas, é a sensação que se dá, porque Jesus disse que os últimos dias o tempo seria o quê? Remido, ou seja, seria encurtado, seria resumido, e as coisas elas estão se apressando em acontecer. Então é no momento, igreja, de nós estarmos nos separando para o Senhor, estarmos colocando a nossa vida no altar do Senhor. E tantas lutas nós enfrentamos para nos separarmos para Deus, porque quando você quer fazer o certo, o errado vem contra você. O errado vem te confrontar.
vem tentar te parar. É alguém que é ousado, é alguma situação, é dentro de casa, é no trabalho, é de todos os lados. Mas Deus, Ele te chamou para um propósito. Deus te chamou um propósito, porque todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas as coisas cooperam para o teu bem. E aqui diz, continuando aqui a leitura, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também os justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Do chamado até o glorificado, passamos por muitas coisas. E o reconhecimento que eu e você, nós receberemos, está preparado para nós na eternidade, que é o melhor de Deus. Aqui na terra, é bem verdade, alguns desfrutam de muitas coisas, outros desfrutam menos e outros desfrutam de quase nada. Mas sempre há um momento na nossa vida que Deus nos dá para desfrutarmos de alguma coisa aqui nessa terra, mas o melhor está na eternidade. Amém. Mas o melhor é estar com Cristo, como o apóstolo Paulo diz. O melhor é estar com Cristo na eternidade. A segunda coisa, Deus, quando te chama para um propósito, Ele te chama para você separar a vida para Ele. E segundo, meditar na palavra, estudar a palavra, se aplicar na palavra. Salmos de número 119, 102 e 104 diz assim: não me aparto das tuas ordenanças, porque és tu que me instrui. Com doces, com suaves palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel a minha boca. Pelos teus preceitos alcanço o entendimento, pelo que aborreço toda vereda de falsidade. Você vai de encontro àquilo, a palavra ela vai de encontro àquilo que está errado, aquilo que tenta manipular a tua vida, aquilo que tenta mudar o teu percurso em direção ao Cristo, ao ressurreto, em direção ao propósito que Deus tem para a tua vida. Mas quando você medita na palavra, quando você guarda a palavra ela te prepara, o Senhor te prepara, porque a palavra ela é alimento para a nossa vida. Amém. Ela é alimento para a tua vida. Nos dias maus, é ela que te guarda. O Espírito Santo, Ele o quê? Ele vos fará lembrar tudo aquilo que o quê? Que Ele tem nos ensinado, ou seja, o ensino dele vem através de que? Você meditar na palavra. Ele não vai te lembrar daquilo que você não leu, não meditou ou não conhece. Você é lembrado daquilo que você tem conhecimento. Não é verdade? Nós somos lembrados daquilo que nós temos conhecimento, que um dia nós recebemos de Deus. E nós recebemos de Deus quando nós mergulhamos na sua palavra. Então Deus, Ele te chama primeiro para te santificar. Segundo, Ele te chama para mergulhar na palavra dEle. Porque a palavra é que traz subsistência para a nossa vida, para o nosso espírito. O apóstolo Paulo, naquele discurso ali, né, em Romanos, ele falando ali da guerra, da carne contra o espírito, né, o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço. Ele fala ali da limitação da carne com o espírito, porque é difícil você viver em santidade. É difícil você em todo tempo estar pregando a palavra para as pessoas. Você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, porque há momentos que você se sente fraco, há momentos em lugares que você se sente rejeitado, rejeitada, há momentos que você não se sente apto. Nós vemos na palavra o profeta Elias. Deus usou ele poderosamente. Daqui a pouco vem Jezabel, faz uma afronta, o homem vai lá e se esconde na caverna. Pô, mas Elias é profeta de Deus, Elias é um homem usado por Deus, é boca de Deus. Mas houve aquele momento ali que
Porque nós somos homens, nós somos seres humanos, nós temos limitações. É Deus quem faz na nossa vida, nós não somos nada. Só somos alguma coisa devido ao Espírito Santo de Deus habitar dentro da nossa vida. Mas se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus, Ele fazer através da nossa vida, nada seremos. Seremos simplesmente carne. E o apóstolo Paulo, ele vai naquele discurso ali, naquela palavra ali em Romanos, capítulo 6, capítulo 7, falando, ele ali, é uma guerra da pessoa, buscar a palavra, a pessoa se santificar, e a carne, ela não quer, as situações, elas não querem, a gente vê todo o sistema, o negócio está esquisito, todo o sistema corrido, todo o sistema de internet, televisão, você começa a olhar com visão espiritual, você começa a enxergar um monte de coisa. Tem que falar com a minha esposa, não nem olhar para a Rede Globo, é demônio puro, aquilo ali é demônio puro, tudo é satanismo, tudo é satanismo ali dentro, você vê que tudo é satanismo. Vê as novelas, vê qualquer coisa, eles para enganar, né, fizeram esse negócio de gospel lá, mas é uma coisa que não é dada muita importância, você vê que é uma coisa meia boca, porque não há interesse, é uma coisa disfarçada, até para enganar muitos, então estamos nos últimos dias, temos que estarmos apercebidos disso, porque também estamos perto também da grande colheita, amém? Amém. A grande colheita é o momento de estarmos pregando a palavra para vidas, seja onde nós estivermos. Continuando aqui o texto. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você? Se Deus é por você, quem será contra você? Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Deus que está nas alturas, Deus é aquele que te vê em todos os momentos da tua vida, Deus é aquele que te dá força, Deus é aquele que te faz promessas quando você está se amolecendo, você está querendo parar, Ele vai lá e usa alguém, Ele vai lá e te dá uma palavra, Ele vai lá e te dá uma resposta, você pede um sinal a Ele, aí parece que Ele vai te responder, aí chega aos 46 minutos do segundo tempo, Ele vai lá e te responde, porque Ele é Deus da tua vida, Ele te ama, mas Ele quer ver a tua perseverança, Ele quer ver a sua busca, Ele quer ver o seu amor por Ele, o seu amor, porque Deus, Ele quer ser amado também por você. Deus, Ele nos ama, cantamos muito aqui, Deus, Ele nos ama, mas Deus, quando fala também que nos ama, Ele quer também que nós o amemos também, porque para tudo aquilo quando o esposo faz aquela declaração, trata daquela maneira carinhosa, aquela pessoa, ela está querendo de você também, que você venha amá-la também, que você venha abraçá-la também, e assim também o nosso Deus também para conosco. Porque quando a pessoa não tem resposta, ela se decepciona. E Deus, Ele se decepciona muitas das vezes conosco, quando Ele quer fazer o melhor para nós, e nós não deixamos, nós tratamos Ele com pouco caso, e Ele merece tudo de nós, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso amado, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso
Criador, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que tomou o nosso lugar para nos resgatar. Ele é aquele que foi lá embaixo e pegou a chave lá no inferno lá e deu a vida dele por nós, para nos salvar. Nós não tínhamos direito, até porque o homem é pecaminoso. Romanos 3:23, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas graças a Deus que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém. Nós somos salvos, nós fomos alcançados pelo Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses, né, ele diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestade, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Esse é um texto, né? Eu lembro ainda, meu pai pouco antes de morrer, né? Eu não sei o que eu não lembro agora direito, o que eu reclamei, né? Eu falei em casa, eu ainda era solteiro, eu reclamei em casa, murmurei. Aí meu pai falou isso aqui, ó: meu filho, fica só com esse versículo aqui. E sabemos, pois, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então fala isso para o teu irmão, ó: todas as coisas concorrem para o teu bem, porque Deus tem um propósito na tua vida. Então, seja um dia mau ou seja um dia bom, todas as coisas vão concorrer para o teu bem, porque se é o aparentemente mal, está nos ensinando, né? E o bem a gente está disputando. Então, em tudo a gente tem que aproveitar a situação para aprender, para crescer e também para nós não relaxarmos, né? Há momentos na nossa vida que está tudo acontecendo e nós não podemos relaxar. Temos que procurarmos sermos melhores ainda nesse momento que Deus está derramando sobre a tua vida. Buscar o melhor ainda de Deus. E nos tempos maus, onde parece que nada dá certo, é você continuar buscando no Senhor, confiando no Senhor, porque o Senhor, Ele vai te dar a vitória. Ele está dando crescimento à tua vida. Temos a mensagem nessa noite: chamados para o propósito de Deus. Todos nós somos chamados por Deus por causa de um propósito que Ele tem na nossa vida. Você não está aqui à toa, você não nasceu à toa, você não é obra do acaso. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado, ó: você não é obra do acaso, você é obra de Deus. Fala assim: Deus, quando te fez, Ele falou que era muito bom, né? Não tem a nota. No colégio antigamente era assim, né?
Era ruim, MB, né? Muito bom, né? Então, tudo que Deus criou, Ele falou que era bom. Mas quando Ele fez você, Ele falou que era muito bom. Era muito bom. Porque você é a excelência da criação. Você é o melhor da criação. Deus, Ele tem um cuidado por você. E dentro aqui desse texto aqui, né, o Espírito Santo, ele me falou aqui, né, de algumas coisas, né, em meio a muitas dificuldades lá dentro de casa para estar se preparando uma mensagem. Eu entro no quarto, daqui a pouco vem lá e entra atrás de mim. Aí eu vou pro outro, me tranco, aí o outro lá batendo, pai. Aí eu vou por dentro do banheiro, aí a minha esposa, tudo quanto é lugar da casa. Se eu subo em cima da laje, por que meu pai não está aqui em casa? As crianças o tempo todo elas me chamam, todo o tempo elas querem ficar agarradas nas minhas pernas, querem estar comigo ali o tempo todo dentro de casa. Não é, Estevam? Hein? Ô Estevinho, é verdade? Então, todos nós fomos chamados para um propósito, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na tua vida. E é por causa do amor dele que Ele tem um propósito na nossa vida. Deus prepara coisas tremendas para a nossa vida. Mas durante toda a nossa carreira, durante todo o nosso percurso aqui na Terra, nós passamos por diversas situações que nós não queríamos passar. Mas passamos porque Deus tem um propósito na nossa vida. E uma coisa que em primeiro lugar Deus nos chama, e vocês vão ver na palavra, Deus sempre quando chamou alguém para uma obra, Deus sempre chamou essa pessoa para se santificar. Deus, quando iria dar a terra prometida para o povo ali em Israel, Deus, Ele falou assim para Josué, olha, para o povo, ó, santificai-vos hoje, porque amanhã fareis maravilha no meio de vós. Então, antes deles atravessarem o Rio Jordão, Deus mandou o povo se santificar, se separar. Então, quando Deus tem algo tremendo em nossa vida, Deus está preparando algo assim de especial para a nossa vida. Deus, Ele manda nós nos separarmos, nós nos santificarmos, porque Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Deus não nos chama a salvação à toa. Não é somente a salvação que Deus quer nos dar. Deus quer nos dar também grandes coisas também nessa vida. Deus quer usar você para outras pessoas também. Deus quer que você seja canal de bênção a outras vidas também. Então a primeira coisa que Deus te chama dentro desse propósito é para santifica a vida. Santifica a sua vida. Separa-se para mim, meu filho. Separa-se para minha filha. Como disse, né, Josué lá, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aqui continuando no texto, né, diz aqui, porque o que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Quando Deus fala para nós termos a imagem de Jesus, né? Parecido com Jesus, semelhante com Jesus, Deus, Ele me chama em que aspecto? Deus me chama em quê? Na parte do caráter, na parte de quê? Que Ele vai o quê? Ele vai fazer uma grande obra na tua vida, Ele vai fazer uma grande transformação na sua vida. Porque o homem, ele nasce inclinado ao pecado, o homem nasce torto, inclinado ao pecado, por causa da raiz adâmica que todos nós temos. Porém, através de Cristo, através da obra salvífica de Cristo, através da perfeição de Cristo, nós somos aperfeiçoados à medida que nós nos separamos para Deus.
À medida que nos colocamos à disposição de Deus, para Deus fazer a sua obra na nossa vida, à medida que buscamos a palavra de Deus, à medida que nós buscamos a Deus em oração, à medida que nós jejuamos, à medida que nós, muitas das vezes, temos que segurar as nossas palavras para não cometermos pecados, para não cometermos impropérios. Porque Deus, Ele chama um povo dentro de um povo. Deus está chamando você dentro desse povo. Você é esse povo que Deus está tirando dentro de um povo, para se separar para Ele. Está muito longe o arrebatamento? É claro que não. Sempre ouvimos, Jesus vai voltar. Mas muitos dizem por aí, não é para agora não. Então tá bom, fica você pro... Não é agora não. Está tudo acontecendo. Crianças nascem na Europa a partir de 5 de maio, instalação de chip nos Estados Unidos, desde o ano passado, abril. Poxa, mas a Bíblia diz lá, né? Quantos anos fechou o Quênio ali em 96 da nossa era? Ano 96, o apóstolo João, quando recebeu a revelação de Cristo ali, Apocalipse, o livro de João, ano 96, e Jesus diz lá, recebia a marca na mão direita ou na fronte, recebe na fronte que não tem braço direito, é claro, no esquerdo não vai ser, você na fronte. Então as coisas estão tudo acontecendo, as coisas estão tudo se cumprindo. Então nós temos que estarmos preparados para qualquer momento. Mas Deus tem promessas para cumprir na minha vida, mas a palavra diz que Jesus virá como um ladrão, e as coisas estão acontecendo. Então temos que estarmos preparados de todos os jeitos, e sem contar que Deus, Ele vem para a gente não somente através do arrebatamento, mas também através da morte também, porque nós não sabemos o dia. Então temos que nos preparar em todo tempo, temos que estar buscando o Senhor em todo tempo, temos que separar um tempo para Deus. Eu sei que temos vivido dias difíceis, é só correria, tudo é só correria. É correria para trabalho, é correria dentro de casa, é correria para resolver as coisas. O que se parece que dá uma ideia hoje, que 24 horas hoje não é a mesma coisa que há 25, 30 anos atrás, parece que é umas 16 horas, é a sensação que se dá, porque Jesus disse que os últimos dias o tempo seria o quê? Remido, ou seja, seria encurtado, seria resumido, e as coisas elas estão se apressando em acontecer. Então é o momento, igreja, de nós estarmos nos separando para o Senhor, estarmos colocando a nossa vida no altar do Senhor. E tantas lutas nós enfrentamos para nos separarmos para Deus, porque quando você quer fazer o certo, o errado vem contra você. O errado vem te confrontar, o errado vem tentar te parar. É alguém que é ousado, é alguma situação, é dentro de casa, é no trabalho, é de todos os lados. Mas Deus, Ele te chamou para um propósito. Amém. Deus te chamou um propósito, porque todas as coisas cooperam para o teu bem. Amém. Todas as coisas cooperam para o teu bem. E aqui diz, continuando naquela leitura, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também os justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Do chamado até o glorificado, passamos por muitas coisas. E o reconhecimento que eu e você, nós receberemos, está preparado para nós na eternidade, que é o melhor de Deus. Aqui na terra, é bem verdade, alguns desfrutam de muitas coisas, outros desfrutam menos, e outros desfrutam
nada. Mas sempre há um momento na nossa vida que Deus nos dá para desfrutarmos de alguma coisa aqui nessa terra. Mas o melhor está na eternidade. Amém. Mas o melhor é estar com Cristo, como o apóstolo Paulo diz. O melhor é estar com Cristo na eternidade. A segunda coisa, Deus quando te chama para um propósito, Ele te chama para você separar a vida para Ele. E segundo, meditar na palavra, estudar a palavra, se aplicar na palavra. Salmos de número 119, 102 e 104 diz assim: não me aparto das tuas ordenanças, porque és tu que me instrui. Com doces, com suaves palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel a minha boca. Pelos teus preceitos alcanço o entendimento, pelo que aborreço toda vereda de falsidade. Você vai de encontro àquilo, a palavra ela vai de encontro àquilo que está errado, aquilo que tenta manipular a tua vida, aquilo que tenta mudar o teu percurso em direção ao Cristo, ao ressurreto, em direção ao propósito que Deus tem para a tua vida. Mas quando você medita na palavra, quando você guarda a palavra ela te prepara, o Senhor te prepara, porque a palavra ela é alimento para a nossa vida. Amém. Ela é alimento para a tua vida. Nos dias maus, é ela que te guarda. O Espírito Santo, Ele o quê? Ele vos fará lembrar tudo aquilo que Ele o quê? Que Ele tem nos ensinado, ou seja, o ensino dele vem através de que? Você meditar na palavra. Ele não vai te lembrar daquilo que você não leu, não meditou ou não conhece. Você é lembrado daquilo que você tem conhecimento. Não é verdade? Nós somos lembrados daquilo que nós temos conhecimento, que um dia nós recebemos de Deus. E nós recebemos de Deus quando nós mergulhamos na sua palavra. Então Deus, Ele te chama primeiro para te santificar. Segundo, Ele te chama para mergulhar na palavra dEle. Porque a palavra é que traz subsistência para a nossa vida, para o nosso espírito. O apóstolo Paulo, naquele discurso ali, né, em Romanos, ele falando ali da guerra, da carne contra o espírito, né, o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço. Ele fala ali da limitação da carne com o espírito, porque é difícil você viver em santidade. É difícil você em todo o tempo estar pregando a palavra para as pessoas. Você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, porque há momentos que você se sente fraco, há momentos em lugares que você se sente rejeitado, rejeitada, há momentos que você não se sente apto. Nós vemos na palavra o profeta Elias, Deus usou ele poderosamente. Daqui a pouco vem Jezabel, faz uma afronta, o homem vai lá e se esconde na caverna. Pô, mas Elias é profeta de Deus, Elias é um homem usado por Deus, é boca de Deus. Mas houve aquele momento ali que aquela mulher ela falou uma palavra maligna, entrou no coração daquele homem e ele foi se esconder na caverna. E ele? Porque nós somos homens, nós somos seres humanos, nós temos limitações. É Deus é quem faz na nossa vida, nós não somos nada. Só somos alguma coisa devido ao Espírito Santo de Deus habitar dentro da nossa vida. Mas se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus Ele fazer através da nossa vida, nada seremos. Seremos simplesmente carne. E o apóstolo Paulo ele vai naquele discurso ali, naquela palavra ali em Romanos capítulo 6, capítulo 7, falando, ele ali é uma guerra da pessoa, buscar a palavra, a pessoa se santificar, e a carne ela não quer, as situações elas não querem, a gente vê todo o sistema, o negócio está esquisito, todo o sistema corrido, todo o sistema
sistema de internet, televisão, você começa a olhar com visão espiritual, você começa a enxergar um monte de coisa. Tem que falar com a minha esposa, ó, não nem olhar para a Rede Globo, é demônio puro, aquilo ali é demônio puro, é demônio puro, tudo é satanismo, tudo é satanismo ali dentro, você vê que tudo é satanismo. Vê as novelas, vê qualquer coisa, eles para enganar, né, fizeram esse negócio de gospel lá, mas é uma coisa que não é dada muita importância, você vê que é uma coisa meia boca, porque não há interesse, é uma coisa disfarçada, até para enganar muitos, então estamos nos últimos dias, temos que estarmos apercebidos disso, porque também estamos perto também da grande colheita, amém? Amém. A grande colheita é o momento de estarmos pregando a palavra para vidas, seja onde nós estivermos. Continuando aqui o texto. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você? Se Deus é por você, quem será contra você? Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Deus que está nas alturas, Deus é aquele que te vê em todos os momentos da tua vida, Deus é aquele que te dá força, Deus é aquele que te faz promessas quando você está se amolecendo, você está querendo parar, Ele vai lá e usa alguém, Ele vai lá e te dá uma palavra, Ele vai lá e te dá uma resposta, você pede um sinal a Ele, aí parece que Ele vai te responder, aí chega aos 46 minutos do segundo tempo, Ele vai lá e te responde, porque Ele é Deus da tua vida, Ele te ama, mas Ele quer ver a tua perseverança, Ele quer ver a sua busca, Ele quer ver o seu amor por Ele, o seu amor, porque Deus, Ele quer ser amado também por você. Deus, Ele nos ama, cantamos muito aqui, Deus, Ele nos ama, mas Deus, quando fala também que nos ama, Ele quer também que nós o amemos também, porque para tudo aquilo quando o esposo faz aquela declaração, trata daquela maneira carinhosa, aquela pessoa, ela também está querendo de você também, que você venha amá-la também, que você venha abraçá-la também, e assim também o nosso Deus também para conosco. Porque quando a pessoa não tem resposta, ela se decepciona. E Deus, Ele se decepciona muitas das vezes conosco, quando Ele quer fazer o melhor para nós, e nós não deixamos, nós tratamos Ele com pouco caso, e Ele merece tudo de nós, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso amado, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, Ele é aquele que tomou o nosso lugar para nos resgatar. Ele é aquele que foi lá embaixo e pegou a chave lá no inferno lá e deu a vida dele por nós para nos salvar. Nós não tínhamos direito, até porque o homem é pecaminoso. Romanos 3:23, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas graças a Deus que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém. Nós somos salvos, nós fomos alcançados pelo Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses, né, ele diz que